Olá para todos! Vamos hoje conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus que está ali em Mateus 4, a partir do versículo 2. Vou ler para você. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Quem será o tentador? Quem é o tentador? Claro que esse tentador é o diabo. E é interessante que uma vez eu estava meditando sobre isso em um áudio também, e teve pessoas que falaram assim: Nanda, tá dizendo o tentador e você falou que é o diabo. Não é o diabo, é o tentador. O que você acha que é o tentador? E espera mais um pouquinho que você vai ver que a Bíblia fala sim que é o diabo. Olha só. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, ele quem? O Senhor Jesus, ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem a sua resposta, tá? Você que diz assim, não fala que é o diabo. Vamos lá. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então, primeira coisa, não vou muito à frente, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar. O tentador disse assim: Se tu és filho de Deus. É interessante porque é exatamente assim que trabalha o mal nos seus pensamentos. Se você é isso, se você acredita nisso, se você acredita naquilo, será que você é isso? Você se acha, né? E se for assim? E se não for bem isso? E se não for bem aquilo? Esses questionamentos duvidosos é o diabo que traz para a nossa mente. É o diabo que traz para você. As pessoas, os jovens principalmente, me perguntam muito: Nanda, como que eu diferencio a voz de Deus e a voz do diabo? Como diferenciar isso? Fica tão claro aqui, né? Você vê que o diabo, ele traz a dúvida. Ele tenta trazer a dúvida. E a gente já vai falar como que você vence essa dúvida. Porque o Senhor Jesus deixou aqui o exemplo pra gente de como vencer a dúvida. Mas antes de te ensinar como vencer a dúvida, vamos falar um pouquinho sobre essa voz na sua mente. Vamos falar um pouquinho sobre como que você diferencia quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo. E eu vou trazer um exemplo recente meu para que você venha entender. Eu acho que vai ficar bem claro através desse exemplo. Eu estava um dia numa vigília do Força Jovem. E você sabe, né? A gente, quando lida com os jovens, parece que são filhos nossos, porque você é tão gostoso e ao mesmo tempo tão difícil, sabe? É igual filho, né? Adolescente, que você, de repente, está me ouvindo, tem. É gostoso quando você vê que eles estão te obedecendo, mas quando não está obedecendo, não é tão gostoso assim, né? E eu lembro que eu estava numa vigília e a gente, eu e o meu esposo, a gente tem trabalhado, guiado pelo Espírito Santo, né, no sentido do jovem ter o desejo de servir a Deus, porque, honestamente, gente, não tem coisa melhor
tá? Não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem coisa melhor do que o chamado de Deus na nossa vida. E você pensa assim, eu quero ser médico. O jovem tem muitas aspirações, né? Eles querem, eu quero ser médico, eu quero estudar direito, eu quero ser empreendedor. E a gente ensina, a gente mostra isso através da nossa vida, que não tem coisa melhor do que servir a Deus no altar. E nessa vigília já tinha acontecido tantas coisas. Eu tava assim, eu entendo por que o jovem ama as vigílias, né? Eles gostam tanto das vigílias, porque a vigília do Força Jovem é bem diferente, né? Você não tem sono, é gostoso e tipo assim, vai dar 6 da manhã e você tá lá no maior pique, né? Então, a gente já tava assim na parte final da vigília, Deus já tinha falado tanta coisa, tava tão gostoso, e foi feito o chamado, né? O convite, você que tem o desejo de servir a Deus, pode ser no altar, de servir a Deus, mas principalmente o desejo de servir a Deus, ainda que seja no altar, você tá pronto para isso. Você diz assim, eu não tenho de repente a condição, mas eu tenho a disposição. Foi feito esse chamado, né? E muitos jovens foram na frente. Só que eu estava ali atrás observando, e alguns jovens que eu esperava que fossem na frente, na verdade não foram. E naquele momento que eu estava ali, eu estava assim, puxa vida, meu Deus, por que fulano não foi? Por que aquele fulano não foi? Por que aquela ciclana não foi? Puxa vida, será que ainda não entendeu? E eu tava ali assim, meio que dentro de mim, né? Olhando, ninguém sabia o que eu tava pensando, Deus sabia, porque eu tava falando com Deus. E eu tava ali nesse questionamento, meu Deus, puxa vida, por que essa pessoa não foi? Por que aquela outra não foi? E tava meio chateada mesmo, né? Vou ser sincera, tava chateada. Porque a gente, como pai, a gente quer ver o filho crescer, a gente quer ver o resultado acontecendo, né? O nosso salário é esse. E a gente fica esperando, fica assim, poxa, que gostoso quando acontece e quando não acontece, né? E naquele momento eu tava ali nesse questionamento dentro de mim e ali, assim, num supetão veio na minha mente. É assim que Deus fala. Veio na minha mente assim, por que você tá olhando para aqueles que não foram? Por que você não tá me agradecendo por aqueles que foram? Por que você não tá olhando para aqueles que foram ao altar? Porque ninguém se escolhe, sou eu que escolho. Meu Deus, gente, pensa num tapa na cara, né? Foi assim um tapa na cara. Eu fiquei assim até um pouco envergonhada. É engraçado que você tenha, tipo assim, deixa eu olhar ao redor para ver se mais alguém ouviu. Deixa eu olhar ao redor, será que mais alguém ouviu essa repreensão que eu acabei de tomar agora, né? E é interessante porque você toma um tapa, mas dá uma alegria dentro de você, assim, eu sei que eu errei, e eu falei, Jesus, me perdoa, eu errei, eu devia estar olhando. Aí eu olhei para aqueles que estavam no altar e eu falei, Jesus, muito obrigada por aqueles que o Senhor escolheu, muito obrigada por esses que estão se disponibilizando, que, sabe, que o Senhor escolheu, muito obrigada. E tinha uma alegria dentro de mim, porque apesar de ser uma repreensão, eu ouvi Deus falar comigo. É gostoso, eu tive assim, é uma vergonha, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande. É assim, a vergonha é assim, Deus me perdoa, pronto, passou a vergonha. Porque eu sei que Ele me perdoou, Ele me repreendeu porque Ele me ama. Então, essa repreensão de Deus, ela gerou em mim uma alegria, gerou em mim temor,
gerou em mim, meu Deus, eu preciso vigiar mais, até mesmo vigiar os meus pensamentos, até mesmo quando eu tô aqui pensando que eu tô arrebentando, fazendo bem, e eu tava errando. Mas não teve culpa, não teve pesar, teve alegria. Alegria, porque eu estava ouvindo Deus falar comigo. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz que gera resultados na gente. Agora, quando o diabo fala, você sente culpa, você se sente inferior. Quando o diabo fala, você nunca tem um sentimento positivo sendo gerado dentro de você. Essa é a verdade. Toda vez que você sentir um sentimento negativo, é porque não foi a voz de Deus. Porque até mesmo quando Deus te repreende, você tem sentimentos positivos, você tem alegria, você tem, o temor cresce. É essa a diferença que você precisa entender para você saber quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo. Porque às vezes o diabo tenta imitar a voz de Deus. Mas o que ele gera, o que o diabo gera, não é bom. Ou seja, o que gerou em você foi tristeza, foi culpa, foi ressentimento, foi tristeza, foi algo ruim. Então, não foi a voz de Deus, porque a voz de Deus, mesmo quando aponta para você assim, ó, você errou, foi como aconteceu comigo, esse exemplo. Eu tava assim, eu fiquei envergonhada, mas assim, é uma alegria ao mesmo tempo. Meu Deus, o Senhor me mostrou o meu erro, muito obrigada. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu quero vigiar mais, eu quero prestar atenção em mim. Não gera sentimentos ruins, não geram coisas ruins na gente. A voz de Deus, ela nos levanta, nos impulsiona a seguir em frente, a olhar para frente. Ela nos impulsiona a seguir em frente, a olhar para frente. Essa é a grande diferença que as pessoas precisam entender e aprender a diferenciar. Agora, vamos à dica de como você lida com as dúvidas? Ah, já sei. A gente vai continuar esse áudio amanhã. E você vai aprender como lidar com as dúvidas. Vamos deixar você digerir. Eu vou deixar você digerir agora essa coisa de como lidar, como diferenciar a voz de Deus e a voz do diabo. Vai digerindo isso e amanhã volta aqui que eu vou te ensinar a lidar com as dúvidas. Um grande abraço para todos e até amanhã. Tchau, tchau.